E a questão de hormônio, onde que entra? A gente fez um papo aqui com o Dr. Vitor e ele falou bastante com a gente de, a partir de uma certa idade, você começa a já ter uma queda de hormônio e pela qualidade de vida que a gente tem, as coisas já começam a, às vezes até, o que era pra cair assim, já cai numa linha reta, né? Exatamente. É principalmente pela qualidade do seu sono, da sua dieta e do exercício físico. Quando você pensa na saúde hormonal masculina hoje, dá um exemplo, a gente varia de 800 a 200, o valor de referência laboratorial. O exame é o mesmo, tá? O valor de referência que muda, no Brasil não tem um valor consolidado. Tá. Nos Estados Unidos, o sarrafo é mais alto, é de 300 a 1000. Você tá entendendo? Por isso que lá tem uma facilidade, uma consciência em relação ao uso hormonal diferente, porque eles pregam produtividade e tem alguns estudos que mostram que abaixo de 350, não importa as suas queixas, você pode ter um declínio em alguma atividade da vida, tanto na parte ganho de massa muscular, como da parte de cognição, como a parte do sono. E na sexual, então? Como a parte do libido. Então, assim, é um conjunto que anda. Não é só o exame que a gente analisa, é a parte, principalmente a anamnese, então o nosso contato. A gente tem que identificar se essa baixa texto é por causa de estresse, é por causa de ansiedade, tem muito. O libido, 90% é causa emocional, não é causa hormonal. Então, assim, a parte da gente individualizar e identificar isso no paciente, primeiro vai fazer com que a gente trate da maneira correta. Agora, se a gente identificar que é um distúrbio da glândula central, que é o eixo hipotálamo-hipófise, ou do testículo, aí a gente já tem que entrar com algum tipo de reposição. Isso é muito importante porque muda a vida da pessoa. Então, assim, eu dou um exemplo. Você tem uma carência de insulina porque você não produz, o seu pâncreas não produz. Você vai deixar e vai ficar com diabetes, depois da vida vai morrer rápido? Não, você vai repor para, de alguma maneira, melhorar aquela resistência à insulina. E a parte hormonal tem que ser tratada dessa maneira. Eu entendo isso. E o quanto essa mudança de hormônio afeta a vida de uma pessoa? Vamos pensar um cara que está ali na faixa de uns 30, nunca fez exercício direito, resolveu começar a fazer, viu que o nível de testo dele tá alto, tá baixo, ele quer subir. Quanto que se ele começar a fazer um tratamento de reposição, isso pode mudar na qualidade dele? Dizer, a gente tem que partir de duas vias, tá? Tem cara que tá tão em down, que o cara tá com obesidade grande, o cara tá estressado, o cara não consegue sair do sofá para treinar, e ele tem uma baixa testo. A gente vai fazer primeiro o estímulo para ele melhorar os hábitos, porque provavelmente a baixa testo dele é secundária aos hábitos, não a produção em si. A fábrica dele tá preguiçosa, porque ele tá preguiçoso. Então, se ele já começar a fazer atividade, já sobe um pouco. Exato. E daí, assim, uma coisa importante, eu jogo isso para ortopedia. Se eu fizer um raio-x hoje seu, tá? E deixar você parado ali, deitado na cama, daqui 30 dias, 40 dias, eu for repetindo o raio-x, a qualidade óssea sua vai diminuindo. Porque o nosso organismo é preguiçoso. Ele entende que você não precisa jogar cálcio ali. Ele vai jogar o cálcio para outro lugar. Não pode se alimentar. Qual que é o melhor remédio para cálcio? Isso aqui, ó. Você andar, correr, impacto. O osso está sendo submetido a estresse. Ou seja, o organismo entende, joga cálcio para lá. Ele é inteligente e preguiçoso, nosso corpo, entendeu? Então, assim, na parte do hipogonadismo, quando você diminui o hormônio, é a mesma coisa. Então, assim, o músculo, ele tem muito receptor hormonal. Ele abraça, ele chama. Então, você começa a praticar exercício físico, você começa a dormir melhor, você começa a ter uma atividade mais prazerosa, desenvolver hormônios da parte mental, sua saúde mental melhora, o seu hormônio começa a sua fábrica. O próprio músculo fala, ei, testículo, me manda mais hormônio. O testículo, ei, glândula, me manda mais matéria-prima. Daí começa o corpo fluir. Só que tem cara que tá em down, que daí o cara tá na lona. E ele não consegue ninguém pra erguer ele. E daí, às vezes, você faz uma reposição hormonal para ele dar uma subida de nível. Você age pelo outro princípio. E daí, ele subindo o nível, depois você para, restabelece o eixo hormonal, porque toda vez que a gente usa hormônio de fora, sua fábrica fica, que já era preguiçosa, fica parada. O que, no meu ponto de vista, em relação à parte hormonal, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se o cara não tiver um problema na fábrica e você deixar ela parada por mais tempo, pode ser que ela nunca mais volte. E o cara vive dependente. E você não acertou os hábitos dele. Então, o ideal nunca é tipo o cara que tá, sei lá, completamente parado. Qual é o nome da palavra? Esqueci. Ocioso? Não, que não faz exercício. Sedentário. É ele mexer naquilo. Não. Primeiro faz exercício, depois mexe o hormônio. Primeiro você tem que empurrar.
Não dá pra você não tá sentado e eu te empurrar, você vai... E tem gente que quer empurrar o cara forte, o cara cai. Se você tiver parado, o cara chegar te empurrando forte, tô dando um exemplo do hormônio, você vai cair. Agora, pô, não, você tá andando, ou você tá parado, daí você começou a andar. Aí eu começo a potencializar, eu não tô falando só de hormônio, eu não tô falando de suplementação básica mesmo. Aí o cara começa a fluir. Que é a diferença do atleta de alto rendimento. O que o atleta de alto rendimento ele é? Ele tá correndo a 100 km por hora. Só que sabe quem que é o campeão? Quem corre a 101. Você tá entendendo? Hoje, tá todo mundo aqui, ó. O nível tá muito alto de tudo. Então, assim, o 101, quem que pode dar? Talvez uma equipe multidisciplinar, identificando a individualidade de cada atleta. Então, isso é muito legal, porque sempre eu transporto para o atleta de alto rendimento, porque assim, ó, se seu sarrafo for eu, é uma coisa. Se seu sarrafo for o Scooby, é outra. Ferrou. Ou seja, não... O Scooby é um atleta que a gente conhece, não o Scooby-Doo, pra quem não tá conhecendo. Verdade, pô. Estamos falando que eu esqueci que tava no podcast. Scooby, ele foi campeão mundial. Foi vice-campeão mundial, campeão pan-americano em todas as faixas, campeão mundial em todas as faixas. Ele é bizarro, bizarro. Então, assim, quando a gente coloca ele lá, a gente sempre vai estar atrás. Só que se você tiver uma predisposição até aquela sensação de competitividade, não tô falando com ele, tô falando com você mesmo. Você sempre vai estar querendo chegar, não tô falando pra chegar perto, que ele é atleta de alto rendimento, mas você vai visar o que ele faz, vai fazer em nível inferior, intensidade, mas vai, entendeu? E daí eu falo, você vai escalar uma montanha, tem um Everest aqui. Se você olhar lá no topo, você vai falar, puta que pariu, desculpa a palavra, que preguiça, né? Agora se você pensar assim, ó, eu vou pôr um pé atrás do outro aqui, e primeiro eu vou alcançar 1.000 metros. Depois dali, eu vou alcançar 2.000. Depois dali, eu vou alcançar 3.000. Então, a expectativa é outra. Primeiro que o caminho que você tem que chegar, ele já é mais curto. E daí você já muda. O que eu tenho que fazer para chegar até ali? E depois dali, o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Aí você começa, até o paciente, eu estou falando do paciente, não do atleta de alto rendimento, mas também. Mas daí ele começa a entender o princípio do que ele está fazendo, o porquê que ele está fazendo. Eu sempre deixo bem claro o porquê que ele está fazendo. Não é só falar, você tem que comer aquilo. Não. Por que você está comendo proteína nesse horário? Qual que é o melhor horário de comer proteína? Qual que são os times ideais para você ganhar massa e proteína? É quando você dorme. Porque é quando o seu corpo está se regenerando. A proteína, o que ela faz? Manutenção e regeneração. Então, ela mantém seu músculo e regenera. Se ela regenera e faz a manutenção, você consegue fazer o quê no outro dia? Treinar mais forte. Então, secundariamente, ela faz hipertrofia. Se você jogar ela na maneira correta, o músculo absorve e regenera mais rápido. Então, tem detalhes que, sim, não é só para atleta de alto rendimento, é para qualquer um. E é básico. Às vezes eu vejo muita gente no consultório para escutar o óbvio. Mas quem que nunca foi em algum lugar pedindo ajuda para escutar o óbvio? Porque, ou uma dieta que ele já sabe, mas colocar no papel para ele ler e seguir. Então, isso eu acho que é... E daí eu falo, todo mundo sai do ponto A ao ponto B. Você nunca vai sair em linha reta. Você vai sair assim, ó. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Matheus. Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado para assistir e aproveita que a gente tem tratamento para calvície com 40% de desconto com o cupom PODCASTMHM. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.